Neste vídeo, iremos falar sobre Johann Mendel. Ele nasceu em 20 de julho de 1822 em Hinsis, na Morávia, pertencente à Silésia Austríaca. O nome Gregor, que significa homem atento ou sempre acordado, lhe foi dado em função da sua vida religiosa. Apesar de ser filho de agricultores pobres, Anton e Rosina, ele foi um importante biólogo, botânico austríaco, monge e meteorologista. A história de Mendel aconteceu no século XIX, sendo marcado por diversos acontecimentos mundiais, como a independência do Brasil, a Revolução Liberal na França e a publicação do Manifesto Comunista de Marx e Engels. Em sua terra natal, o século XIX foi marcado pelo período de guerra austro-prussiana, na qual a Áustria saiu derrotada. Os seus primeiros anos de estudo foram em sua cidade natal, onde cursou o primário. Em 1834, mudou-se para Opava, onde cursou o ginásio, período em que dava aula de reforço aos seus colegas para ajudar a pagar suas despesas. Em 1840, foi à cidade de Olomouc e ingressou no Instituto de Filosofia, onde tinha aulas de ética, física, química, matemática e filosofia e prática. Em 1843, aos 23 anos, mudou-se para a cidade de Brno, República Tcheca, onde ingressou na Abadia de Santo Agostinho, no monastério de Brno. Os monastérios tinham grande importância para a educação e ciência na época, especialmente devido ao grande incentivo com bibliotecas e incentivos financeiros. Ainda em Brno, fez o curso de teologia entre os anos de 1845 e 1848, e, um ano antes de finalizá-lo, torna-se sacerdote. Aos 31 anos, ingressou na Universidade de Viena, onde estudou física, matemática e história natural, tornando apto a ministrá-los em escolas de nível médio. Na universidade, teve aulas com importantes professores de física e biologia da época, como Doppler e Franz Unger. Um ano após a saída da universidade, de 1854 a 1864, construiu uma estufa no monastério de Brno, onde desenvolveu seus importantes estudos sobre a hibridização das ervilhas Pisum sativum. Foram esses 10 anos de estudos com ervilhas que renderam as suas principais contribuições para a problemática da hereditariedade contida nas teorias de genética e evolução da época. Por exemplo, acreditava-se que uma característica fenotípica era dada por múltiplos fatores e que estes se misturavam durante a formação dos gametas, levando ao desaparecimento de características. Durante 2 anos, Mendel fez vários testes até escolher as características fenotípicas adequadas ao seu estudo. No fim das contas, ele analisou 7 características: textura das sementes maduras, lisas e rugosas, cor da semente, amarela ou verde, cor da vagem, verde ou amarela, forma da vagem, inflada ou comprimida, cor das pétalas, púrpura ou branca, posição da flor, crescimento ao longo da haste ou na sua extremidade, e tamanho da planta, alta ou baixa. As principais conclusões foram que a característica fenotípica é dada por um fator hereditário, que mais tarde seria conhecido como gene. Cada planta possui 2 fatores, sendo um de origem materna e outro paterna, que mais tarde seriam conhecidos como os alelos. Os caracteres podiam ser dominantes ou recessivos, e devido a isso, era observada uma proporção fenotípica de 3 dominantes para 1 recessivo, a partir da segunda geração. A segregação dessas pares era independente na hora da formação dos gametas. Suas conclusões revolucionaram as teorias da hereditariedade, porque acreditava-se que existiam vários fatores determinantes idênticos para um único caractere em uma célula, e que vários desses determinantes seriam transmitidos para as próximas gerações. Se existissem esses vários fatores determinantes, seria impossível gerar uma proporção fenotípica de 3 para 1. Além disso, outra informação de grande importância foi a de que os genes não se misturam quando se juntam nos óvulos fecundados. Naquela época, muitos estudiosos acreditavam que isso levaria à perda de caracteres se houvesse mistura. Gregor Mendel apresentou seus resultados no Proceedings of the Natural History Society of Bern em 1865, e um ano depois, seus resultados foram publicados. Entretanto, os seus resultados não possuíram muita visibilidade na época. Provavelmente isso se deu porque Mendel não tinha muitas publicações e, portanto, também possuía pouca visibilidade. Outra hipótese para o baixo sucesso dos resultados de Mendel podem ter sido devido ao aconselhamento do estudioso de botânica conhecido como Nageli, que o aconselhou a testar seus estudos com outras plantas. Infelizmente, Mendel utilizou a planta chicória, a qual é uma partenogênese, fenômeno que leva a resultados diferentes da teoria mendeliana. Nageli defendia ideias contrárias às de Mendel sobre hereditariedade, e isso o influenciou na sua não aceitação dos resultados de Mendel e o desastroso conselho dado por ele. Mendel finalizou suas pesquisas com cruzamento de ervilhas em 1871, quando suas plantações foram tomadas por uma infestação de pulgões. Além disso, suas tarefas religiosas tomaram boa parte do seu tempo. Ele morreu em 6 de janeiro de 1884, aos 62 anos, e foi enterrado no cemitério de Brno. Seus resultados foram redescobertos em 1900 de forma independente por 3 botânicos: Karl Correns, Erich van der Schmarck e Hugo de Vries. Assim, foi dado a Mendel o reconhecimento sobre as leis da hereditariedade, sendo intitulado como o pai da genética.
O caso de Mendel evidencia um grande exemplo de homem entusiasmado pela ciência. Apesar do desconhecimento sobre citologia, como a existência de genes, cromossomos e elementos de célula, Mendel foi capaz de desvendar fenômenos da hereditariedade com experimentos simples, porém cuidadosamente elaborados. Além disso, também evidencia a importância da divulgação científica para o preenchimento das lacunas existentes acerca do conhecimento.